Estamos perdendo leitores? Você acredita realmente que estamos perdendo milhões de leitores? Eu li uma matéria por aí, né, que está sendo replicada. Começou replicando numa rede social, de repente eu vi vários canais aqui no YouTube também endossando essa informação. Parece que eu li em torno de 7 milhões, mas eu, na verdade, não me lembro muito bem da matéria, então eu prefiro não ficar falando de números. O entendimento que eu tive é que houve uma pesquisa aí que apontou que o Brasil, nos últimos anos, perdeu uma quantidade imensa de leitores. E eu me recusei a ler o resto da matéria porque me pareceu uma outra coisa, sabe? Eu vou contar uma historinha para vocês que houve um tempo atrás, né, em que nós gostávamos de ir em alguns eventos que diziam ser sociais, de grande utilidade pública, para as pessoas se inteirarem, né, de algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu vou citar um. Uma vez eu fui num evento que diziam ser sobre o fortalecimento do apoio à mulher, especialmente a mulher que se vê numa condição de mãe solteira e está grávida, e a sociedade tem toda uma discriminação em torno dela. E nós fomos nesse evento porque havia uma pauta em relação ao HIV/AIDS relacionada nesse contexto todo. Então, como nós somos pessoas vivendo com HIV/AIDS, nós achamos interessante saber, né, como que ia ser então. É uma palestra, né? É uma roda de conversa, afinal de contas, o que será que é isso? Chegamos lá, realmente havia a pauta, realmente havia o assunto. O assunto ele foi tratado, tá? Não estou dizendo aqui que não foi, mas havia todo um pano de fundo ali, instigando um determinado tipo de ação que ia muito além da palestra, ia muito além daquela transmissão. E assim, eu comecei a perceber que aquilo era uma outra coisa, talvez um tipo de palanque, sabe, uma manobra ali eleitoral. Então eu não gostei, né? Achei. Eu só pensei assim, poxa, que pena, né? Vim aqui e me deparar com uma coisa dessa. E isso vinha acontecendo outras vezes, né? Em vários outros assuntos. Normalmente íamos, interessava a nós, porque havia no meio ali algo relacionado ao HIV/AIDS, então queríamos participar, mas depois a gente chegava e tinha essa situação, né? Uma coisa tudo muito desse jeito, como eu falei, e isso eu não achava legal. E hoje, né? Hoje, diante de muita coisa, eu percebo que a internet está sendo muito usada para isso, né? Essas manobras, essas estratégias, né? Hoje em dia dizem até que são narrativas, né? Eu prefiro dizer que são estratégias. E é por isso que eu não endosso muito esses discursos, né? Ah, o Brasil está perdendo uma fatia X de leitores. Ô, menino, deixa eu te falar uma coisa. Nos anos 80, 90, aliás, muito antes disso, vamos lembrar Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, vocês sabiam que Monteiro Lobato não gostava muito do Brasil? Ele queria cair nas graças do pessoal lá da América do Norte, né, os norte-americanos. Por isso ele escreveu O Presidente Negro, porque ele queria que essa leitura fosse apreciada lá, né? E de certa forma ele queria um apreço ali para ver se ele conseguia um status lá, né? Então uma coisa puxava a outra. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Ele não conseguiu. Por quê? Porque já naquela época, 1800 e tralalá, olha só, hein? Eu acho que ele morreu, eu não lembro a data, depois eu pesquiso e eu ponho aqui, né? Eu acho que ele morreu no comecinho de 1900. Mas naquela época, os norte-americanos já consideravam a gente, né, um lixo, sabe? Eles sempre foram assim, na verdade, né? Sempre olharam os brasileiros assim, né? Com aquele nariz assim, né? Então, naquela época não era diferente. E o Monteiro Lobato, não sei, cara, não sei o que se passava na cabeça dele. Ele achava que tinha chance, né, de ser o queridinho lá daquelas Américas, mas não rolou, não. Não funcionou, não, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque naquela época, o Monteiro Lobato, descontente com o Brasil, porque já não gostava da nossa cultura brasileira, e ele já via que as pessoas não liam, né? Já havia ali uma dificuldade imensa da literatura alcançar certos patamares, sabe? E aí você pensa, meu Deus, aquela época não tinha a alfabetização que tem hoje. Muita gente naquela época não era alfabetizada, né? Hoje em dia, as crianças vão à escola. Antigamente, nem toda criança ia à escola. Antigamente, nem toda mulher ia à escola. Olha só que coisa louca, né? E antigamente, nem todos os tipos de pessoas iam à escola. Então, parece até uma distopia, né?
eu começar a colocar as coisas dessa maneira, mas era uma realidade. Por isso que quando as pessoas ficam agora numa campanha contra ele, porque o Monteiro Lobato é isso, o Monteiro Lobato é aquilo, e não sei o quê. Cara, é assim, existe um contexto histórico para que a pessoa viva daquela maneira. Não estou aqui jogando pano, anistiando, nem nada. Não é isso. É a realidade daquela época. Naquela época as pessoas eram homofóbicas, sim. Naquela época as pessoas, elas discriminavam, sim, pela cor da pele. Pela cor da pele, pela fala fina, pela barriga, por qualquer coisa. Se a pessoa era mal falada na rua, discriminação na certa. Era o cancelamento daquela época. Ninguém queria saber de ficar perto daquela família que tem aquela pessoa mal falada. Entendeu? E era muito pior do que hoje, porque as pessoas eram muito mais preconceituosas e eram muito mais discriminadoras do que são hoje. Se a mulher beijava alguém, pronto, era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Agora imagina, eu tô falando de um beijo, um selinho. Imagine então outras coisas, né? Aí era para acabar, né? Era o fim daquela família lá. Era o fim. Então eu vejo sem nexo esse movimento que queriam fazer em torno de Monteiro Lobato, porque era uma época onde todo mundo era assim. Todo mundo era preconceituoso, todo mundo tinha um motivo para inferiorizar o outro, sabe? Então, não estou negando nada, estou apenas lembrando que os tempos eram outros. E isso, infelizmente, era o padrão daquela época. As pessoas todas eram assim. Então, o que acontece? Naquela época pouco se lia. Vamos lá, vamos para a nossa geração, né? Nasci em 77. Minha primeira consciência com leitura foi em 83, 84, né? Lembro dos gibizinhos, lembro de uns livros de contos de fadas do Pinóquio, belíssimas ilustrações holográficas. Conforme você mexia a página, a imagem mudava assim de posição, né? Eu nunca entendi como eles conseguiam fazer aquilo, mas pareciam fotos, né? E as fotos, você mexia assim a página, as fotos mudavam de posição. Eu lembro muito da baleia do Pinóquio, né? E a baleia naquele livro era um peixão horroroso, peixão, né? A baleia não é um peixe, a baleia é um mamífero. Mas naquela época eu achava que era peixe, então eu olhava assim, aqueles dentes cheios de algas, né? Eram fotografias assim, muito detalhadas. E o Pinóquio era um boneco mesmo, de madeira, ali dentro da baleia, aqueles dentes tudo cheio de sujeira do oceano ali, presa nos dentes da baleia. Era uma coisa muito interessante de se ver, sabe? Eu nunca mais vi essa coleção, nunca mais ouvi falar desses livros. Eu tive muita sorte de ter conhecido esses volumes. Eu lembro muito do Pinóquio, mas eu vi também Os Três Porquinhos, vi a Branca de Neve, vi o Pequeno Polegar, o Soldadinho de Chumbo. Então eu vi vários outros. É que eu lembro mais do Pinóquio, porque eu fiquei muito impressionado com a arte, né? Principalmente quando tem a baleia. E naquela época já pouco se lia. Naquela época tudo era muito caro. Naquela época ainda tinha muita gente que não era alfabetizada. E as que eram, cara, elas liam basicamente jornal, né? Jornal que era em preto e branco, naquele papel horroroso, né? Aquelas folhas enormes. As pessoas liam basicamente o jornal. Era a leitura mais barata e informativa, né? Interessante. Tinha lá os classificados, com muita gente procurando emprego. E hoje, olha só, passando os anos 80, né? Os anos 90 não foi diferente. 2000 começou essa era que a gente vê hoje, né? Já estava ali no comecinho dos tempos de hoje. E assim, continuamos com menos leitores, continuamos com poucos leitores, sabe? Aí, com a internet, claro, as pessoas passaram a escrever muito mais, passaram a ler muito mais, só que não são livros. Não são os livros que as editoras querem que sejam lidos. Aí é que está a pegada do que eu quero colocar aqui, né? Por que eu acho essa matéria meio suspeita? Porque quando eles falam que o Brasil está perdendo aí um grande número de leitores, na verdade esses leitores são os leitores dos livros que algum mercado literário quer que tenham, entendeu? Tem um determinado mercado que quer uma fatia de leitores para determinados livros. Não alcançou? Ah, pelo contrário, perdeu? Meu Deus, isso é uma catástrofe. Né? Aí lançam essas campanhas, né? Que na verdade essas matérias, elas são campanhas. Campanhas aí que as pessoas acabam aderindo sem pensar direito, convictas de que se trata de uma coisa, quando na verdade é outra completamente diferente. Quem vai se beneficiar disso não é o leitor que está assistindo o vídeo a favor daquela campanha.
Quem vai se beneficiar disso é todo um outro mercado ali que não está vendo seus leitores, então encabeçou essa narrativa para que então possa colher esses frutos, sabe? Então, sempre houve poucos leitores no Brasil. E me fala uma coisa, quantos livros você consegue ler? Porque eu confesso uma coisa para vocês, eu não consigo ler tanto livro, tá? Esse ano eu li demais até. Mas por quê? Por causa do canal, porque eu conheci amigos que também são escritores, então eu me interessei muito, né, para conhecer as obras deles. Então conheci escritor 1, escritor 2, escritor 3, e eu li as obras deles, várias obras deles, né? Outras obras eu busquei aí por outros motivos. Então esse foi um dos anos em que eu mais li, na verdade. E li em e-books, eu li no digital. Eu não li tanto assim no físico. No livro físico eu quase não li. Eu li mais mesmo no digital, sabe? Mas no ano anterior, por exemplo, eu lembro que eu li pouco. O outro ano anterior ainda, eu também lembro que eu li pouco, né? Eu li mais quadrinhos, na verdade, né? Que são mais fáceis. Então, qual que é o leitor que vai ler ferozmente um monte de coisa? Cara, esse leitor não existe. Esse leitor que esse mercado, que fez essa matéria, está procurando, esse leitor não existe. O que eles querem é consumo, entendeu? Eles querem consumo. E aí, para isso, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. Matérias como essa, manter os influencers, né? Porque se você botar na ponta do lápis, a nível Brasil inteiro, tem uma tantada de influencers aí que está ganhando livro. Ganha os livros das editoras. E para as editoras sai mais barato do que pagar em dinheiro. Porque qualquer outra propagandazinha que a editora vai fazer com uma agência de publicidade são aí muitas dezenas de milhares de reais, né? Muitas dezenas de milhares de reais. Ao passo que investir nos influencers é mais barato. Dá lá 2, 3 livros por mês para influencer. O influencer fica felizão, faz o trabalho ali de divulgar a editora. Olha só, que coisa baratinha. Aí, mas você pega isso, põe na ponta do lápis, somando todos os influencers do Brasil. Aí a história muda, meu companheiro. Aí a proporção fica completamente diferente. Então esse mercado está começando a enxergar o quê? Opa, a gente está dando livro para muita gente. Gente que deveria estar comprando e não ganhando. Né? Será que a gente não se deu conta disso? Mas e aí agora? O que a gente faz? A gente corta os brindes a esses influencers? Não, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos criar matérias. Vamos criar matérias para ver se a gente consegue um público. E tá aí a matéria. Então, assim, não acreditem em tudo o que vocês ficam vendo por aí, sabe? É sempre bom desconfiar desse tipo de coisa. É sempre bom desconfiar. Eu não tenho capacidade de ler muita coisa em um ano. As pessoas com quem eu converso, muitas nem leem nada. Então, assim, qual é o leitor voraz que estão querendo com essas matérias, com esses tipos de campanhas? Aonde estão esses leitores vorazes? São os influencers da vida, só pode. Porque se não é assim, como é que a pessoa vai ler tanta coisa? Como que a pessoa vai ler tanta coisa se ela não for um desses influencers? Me fala. Impossible, baby. E para terminar, eu mostro aqui, descobri que eu tenho 2 títulos encostados aqui há anos, tá? Até com poeira. Tá? Há anos, eu falo 30 anos, até mais. E eu ainda nunca li. Olha só que coisa, né? Para você ver como é que é. Né? Ah, o Brasil está perdendo uma grande quantidade de leitores. Nunca teve, querido. Da onde vocês tiraram esse número? A realidade é outra. A mídia fala uma coisa, mas a realidade que a gente vê é outra. Sabe? Então, para você ver, eu mesmo estou aqui. Ó. Olha esse daqui, ó. Sidney Sheldon, O Reverso da Medalha. Já ouviu falar desse livro aqui? Eu acho que tem gente que já ouviu falar desse livro. Ó. Da época que não tinha ilustração não, né? Porque hoje em dia coloca ilustração, coloca arte, que é para fisgar o leitor, né? Porque se o leitor vê essas letrinhas aqui tão pequenininha, ele corre, né? Ele sai correndo. E é só letrinha mesmo, tá? Não tem ilustração. E ó, o livro desmontou na minha... desmontou na minha mão.
Tá vendo? Pronto, colei. Colei. O livro desmontou da minha mão. Espero que um dia eu crie vergonha na cara e leia. Outro que tá nessa mesma pegada, J.M. Simmel. J.M. Simmel, tá aí. Qual que é o nome dele? Ainda Estamos Vivos. Ainda Estamos Vivos. Alguém ouviu falar dessa publicação? Ó, também é a mesma pegada, é só letrinha, ó. Letrinhas pequenininhas, tá bom? Quantas páginas será? Vamos ver aqui. Ui, vou mostrar aqui para vou mostrar aqui para vocês. Letrinhas minúsculas, sem nenhuma arte ilustrativa. Ó, 664. É a última página, 664. Tá bom para você, bebê? Esse do Sidney Sheldon, vamos ver aqui. A última página numerada tá com o número 491. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Ó, dá para ver aí? 491. 491, tá? Só a letrinha pequenininha. Então, assim, uau, é para quem realmente gosta de ler, né? Um dia eu tomo coragem. Será que vai ficar mais 30 anos aqui? As obras intocáveis da minha casa, né? J.L. Simmel e Sidney Sheldon. É isso aí, pessoal. Isso é para vocês verem, sabe? Por que eu não fico endossando muito essas coisas? Que eu tenho mais que fazer do que ficar aí nessas narrativas que, na verdade, tem outros interesses, tá bom? E é isso aí. Eu, como autor, escritor, né? Ai, você devia apoiar, você devia... Não devia nada. Eu fico quieto no meu canto, escrevendo, criando, e lê quem quer, entendeu? Não tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, leiam as coisas que eu escrevo. Não. Lê quem quer, tá tudo certo. Hoje em dia nada mais se cria, tudo se copia, tudo se reinventa, né? Vale mais a maneira como você apresenta a sua história do que realmente ter algo ali tão original, né? Não sei se hoje em dia é possível fazer algo tão original, mas é possível você colocar o seu jeito ali de contar a sua história, né? Seja ela qual for, que seja com o seu jeitinho e que possa conquistar o leitor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, pelo bate-papo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda bastante o canal, tá bom? De vez em quando eu ponho um Pix, né? Porque hoje em dia todo mundo ganha Pix. Por que eu não, né? Isso me ajuda bastante. Isso me ajuda de montão. Mas estamos aí. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.